Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão me ouvindo direito? Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu só colocar meu fone aqui. Boa noite. Como está o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Tô aqui colocando meu fone pra... Oi! Boa noite a todos. Tá bom, tá? Obrigada. Que ótimo, então. Que bom, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pela presença de todos. É muito bom poder estarmos juntos. Mais uma quarta-feira que vocês tiraram para estar aqui, conversando um pouco, compartilhando conhecimento, compartilhando informações. Que bom ter todos vocês. Minha mãe também está online. Então, vamos iniciar, são 8h02. Quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão entrando, que aceitaram esse convite de estar hoje, nessa quarta-feira, conversando sobre brincar. Eu fico aqui curiosa para saber por que vocês se interessam nesse tema, o que traz vocês para estudarem o brincar. Por que brincar é tão importante? O que você faz que o brincar é importante para você, na sua profissão? Ou você tem filhos em casa, netos, em que você se interessou pela temática brincar? Por que essa temática nesse momento é importante para você? E esse brincar é interessante porque a gente passa por essa fase na nossa vida e talvez a gente não sabe o quanto ela é importante para nós. Você sabe qual é a importância do brincar? Quais são os passos do brincar? Quanto tempo tem que durar uma brincadeira? Qual é o ambiente adequado para brincar? Existe um ambiente adequado? Quais são os elementos que enriquecem o brincar? É sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Sobre esses elementos do brincar que nós vamos estar conversando. Então, tem algumas pessoas dizendo que querem um pouco mais de conhecimento. Tia Joaninha, que acompanha lá de Goiânia. Você é mãe, você é avó, você é professora, você é profissional de uma determinada área e que o brincar é importante para você? Então, a gente só começa a dar essa devida atenção para o brincar na maior parte das vezes quando a gente tem filhos ou quando a gente trabalha nessa área. É que a gente vai compreender realmente a importância do brincar. Por que ele hoje é assegurado em lei para as crianças? Olha, gente, vamos pensar juntos. O quanto brincar é tão importante que ele é assegurado nas nossas legislações. Né? Tem uma pessoa dizendo que tem uma irmã com uma diferença muito grande de idade, então ela também interage, né, como brincando. Nós temos também aqui conosco professoras, né, que foram convidadas a estar aqui. Mas antes eu vou me apresentar, né, senão eu já começo a falar. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane.
Eu tenho uma aqui que está dizendo que está estudando psicopedagogia e o brincar é importante na autorização de jogos, é muito importante para o desenvolvimento. Sim, nós vamos falar disso também, é verdade. Que bom ter você aqui, Vanessa. Todos vocês, sintam-se bem-vindos, tá? Minha gratidão por estarmos juntos hoje, por vocês dedicarem desse tempo de vocês hoje para discutir essa temática que é tão importante. E por que o brincar é importante para a nossa vida e para as pessoas com quem nós convivemos? Voltando a me apresentar, meu nome é Eliane, eu sou professora, eu sou formada em Biologia, com mestrado e doutorado na área interdisciplinar de Ciências do Ambiente e atuo no curso de Pedagogia da UFT. No curso de Pedagogia, eu ministro uma disciplina chamada Neurobiologia da Aprendizagem Escolar. Trabalho também com metodologias de ensino e com tecnologias educacionais. E nessa experiência, com essa disciplina Neurobiologia da Aprendizagem Escolar, nós resolvemos nesses dias, né, que nós íamos estar em casa, nós resolvemos ministrar a disciplina online, uma maneira de manter a nossa comunicação com os alunos, manter o nosso vínculo com os alunos, tá? E aproveitamos e abrimos essa oportunidade para toda a comunidade, que também a grande maioria está em casa nesse momento, vivendo esse momento que nós estamos agora de recolhimento. Então foi por isso que foi criada essa disciplina online. Tá? É uma disciplina que ela é ministrada na Universidade Federal do Tocantins no curso de Pedagogia. Ela é uma disciplina da grade do curso e que nós estamos oferecendo essas aulas agora online. E aí eu vou falar um pouquinho das participações aqui. A minha mãe, ela é avó, também cursa psicopedagogia, brinca muito com os netos amam as brincadeiras. Nós temos outra aqui também que fala do brincar, do faz de conta, dos jogos, nós vamos falar um pouco disso, tá? Mas o brincar, ele é muito interessante, tá? Tem muitas coisas para nós conversarmos. Então tá, vamos lá. Por que na literatura se refere tanto ao brincar? De onde veio esse interesse, né, de sabermos realmente a importância? Você sabe a real importância do brincar? Pensa aí um pouquinho. Você sabe a real importância do brincar para as crianças, para o desenvolvimento infantil? Porque as crianças precisam brincar, precisam ter direito a brincar. Então, e por que isso se tornou lei? Por que isso hoje é assegurado em lei? Isso é assegurado no currículo das crianças, o brincar. Ele é um direito de aprendizagem, brincar. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas eu gostaria de fazer uma relação com as aulas anteriores. Esta é a 4ª aula que nós estamos ministrando, tá? Sobre o brincar, mas é a 4ª aula. Mas você que está começando hoje, não se preocupe, os temas são interdependentes e nós fazemos aqui, se for necessário, eu faço uma relação com as aulas anteriores, tá? Mas nós tivemos uma aula que nós conversamos sobre como o cérebro aprende. Falamos de neuroplasticidade e a última aula nós falamos sobre memória. Vocês se lembram? Vocês que estavam na última aula, lembram que nós falamos sobre memória, sobre os tipos de memória e qual a importância da memória no processo de aprendizado? Nós temos 2 memórias quanto ao tempo de duração, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Nós temos memórias que se retratam aos episódios da nossa vida e nós temos memórias mais voltadas para a linguagem, para conhecimento. Então foi sobre tudo isso que nós falamos. E hoje nós vamos falar do brincar. Para você que está entrando agora, você sabe realmente a importância do brincar para o desenvolvimento infantil? E quando nós pensamos em desenvolvimento infantil, será que nós pensamos de crianças até qual faixa etária devem brincar? Existe uma regra de idade para brincar?
Tem outra pessoa aqui falando que gosta de tudo isso, é neuropsicopedagoga, que o brincar se constrói na vivência. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso então. A primeira coisa, nós vamos falar sobre a origem da palavra brincar. Você sabe qual é a origem da palavra brincar? Brincar, ela tem uma origem latina. Ela vem do latim. Ela vem de uma palavra chamada vinculum, de um verbo que se chama vincere, o verbo que origina o brincar. Como assim? A palavra é vínculo, que deu origem, e o verbo se chama vincere, que significa, vejamos bem, significa prender, seduzir, encantar. E aí esse vínculo virou um brinco e deu origem à palavra brincar. Então, brincar significa divertir-se. Esse é o significado da palavra brincar. Divertir-se. Que tem uma origem no latim. Que está relacionada a prender, seduzir, encantar. Agora me digam, como está o encantamento de vocês como mediadoras do brincar? Mães, avós, profissionais da educação, profissionais da relação saúde-educação. Como está esse poder seu de encantar as crianças no brincar? A sua capacidade de mediar o brincar. Como está? E aí a gente pega uma definição, e aí eu vou mostrar um pouquinho antes, um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Aí tá um sumário de alguns itens que nós vamos estar falando hoje. Por que brincar? Nós vamos falar da base teórica de Vygotsky, que é o socio-interacionismo, de cultura lúdica e de como enriquecer o brincar. É mais ou menos sobre isso aí que a gente vai estar conversando hoje. Eu fiz uma previsão aí de uns 30 minutos que a gente vai estar conversando, tá? Então, se eu penso que brincar é encantar, é divertir-se, então realmente qual é a função de tudo isso? Qual é a função de divertir-se, de brincar? Para que serve esse brincar? E aí, o brincar, como vocês podem ver nessa definição, ele é a apropriação ativa da realidade por meio da representação. A brincadeira é uma atividade análoga à aprendizagem. Ou seja, é nesse processo do brincar que a criança constrói as suas representações a partir das relações que ela possui com o ambiente. E nessa construção dessas relações, dessa representação, ela vai estar construindo a aprendizagem. E aí nós temos vários amparos legais para o brincar, que são as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o direito de brincar às crianças. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que no ensino infantil, ela também coloca o brincar como direito de aprendizagem. E lá, nos objetivos de aprendizagem, várias atividades que se referem ao brincar. Então, essa é o amparo que nós temos, a legislação vigente para amparar o brincar. E aí eu penso assim, esse brincar, qual é qual é a real importância dele no desenvolvimento? E aqui na aula de hoje a gente vai falar um pouco de Vygotsky. Nesta aula hoje nós vamos falar de Vygotsky. Em outras aulas nós podemos abordar outros teóricos que também têm os seus postulados e pesquisas, né, sobre brincar. Bem, Vygotsky, ele propõe uma teoria do socio-interacionismo e ele diz o seguinte, que nós construímos esse conhecimento na interação.
A interação social e a interação socioambiental, ou seja, tanto com pessoas como com estímulos do próprio ambiente, vai construir esse processo de aprendizagem. E aí eu coloco nesse slide para nós pensarmos o seguinte: brincar está relacionado com interação, com interagir. E aí, olha, vejam nessa imagem, eu tenho duas crianças, teoricamente, interagindo, onde elas estão construindo conhecimento, onde um conhecimento de uma, que está estudando música, está sendo construído junto com outro conhecimento, ou seja, nada que nós temos de conhecimento é propriamente nosso, individualizado. Ele é construído de uma interação socioambiental. E aí, numa aula anterior que nós falamos de neuroplasticidade, falamos também de neurociência social. Nós falamos da interferência da relação com o meio e da interferência e da nossa relação com outras pessoas, como essas relações podem construir novos caminhos sinápticos, novos conhecimentos, novas aprendizagens para nós. E aí, ou seja, nada que nós temos de conhecimento nosso, ele é construído exclusivamente nosso. Ele é fruto das interações. Olha aqui, veja bem, se é só agir, eu vou construir conhecimento. Mas quando ocorre a interação, aí eu amplio o potencial para a construção de conhecimento. Aí eu asseguro um maior potencial de aprendizagem nesse processo de interagir, onde um participa da construção do conhecimento do outro. E aí Vygotsky também colabora um pouco mais quando ele traz outros conceitos para nós, que é o de zona de desenvolvimento proximal, que é essa bola em amarelo que eu quero representar para vocês, onde a criança em azul é o conhecimento que ela pode fazer sozinha. Em verde, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal dela, ou seja, a capacidade que ela possui, o potencial que ela tem de desenvolver algumas atividades, mas que ela precisa de mediação para desenvolver todo esse potencial. E existe uma outra zona que é assim amarelo, que é o que ainda de acordo com o desenvolvimento biológico ela ainda não pode fazer sozinha, mas pode vir a fazer à medida do seu desenvolvimento e da estimulação e da mediação que ela vai ter. Então, retomando, nós temos o quê? Nós temos a questão da interação, e aí a neurociência comprova para nós que nós temos inteligência social, que nós aprendemos um com os outros, e Vygotsky já falava isso há muito tempo, dessa questão da construção do conhecimento nessa interação. Nós temos a zona de desenvolvimento proximal, que é saber até que ponto aquela criança já tem conhecimento e o que pode ser estimulado para que ela continue aprendendo. E isso é muito importante. Você sabia? Você sabe, como profissional, como pai, como mãe, qual é hoje o nível de aprendizado da sua criança? Nós que estamos ali com as crianças, nós que trabalhamos, que temos filhos ou que trabalhamos nessa área, nós sabemos. Sabemos do nível, nós sabemos dos limites. Mas agora, como ir adiante? Como ativar essa zona de desenvolvimento proximal da criança? Através do brincar. E como que o brincar pode fazer isso? Como que o brincar vai desenvolver essa criança? E ainda, Vygotsky vem contribuir com o conceito de mediação. E eu coloquei duas imagens aí abaixo do conceito de mediação, que é a imagem A, que seria uma criança sozinha com uma bola de futebol. Ele tem um estímulo, a bola, e ele tem uma interação com a bola. E na imagem B, ele tem a bola, mas ele tem outras duas interações. E aí agora eu pergunto, em qual das duas imagens, A ou B, ele vai ter uma maior amplitude de estímulos,
né? E uma maior interação para construir essa aprendizagem. E quais aprendizagens ele pode construir nesse brincar? Que tipo de conhecimento se constrói ao brincar? Você sabe? Alguns conhecimentos que as crianças constroem ao brincar? O que elas podem estar desenvolvendo na brincadeira? Bem, uma das coisas importantes são as competências sociais que as crianças desenvolvem no brincar, que é a capacidade de flexibilizar das emoções, de lidar com frustrações, de interagir. A comunicação e a linguagem também são estimuladas no brincar. Negociações, que aí vem a questão da flexibilidade, a socialização, muito bem, isso mesmo. Então tem vários elementos, vários conhecimentos que são construídos no brincar. Que muitas vezes a gente acha assim, não, a criança está só brincando. Não, naquele momento ela está construindo representações. Ela percebe, ela recebe os estímulos e aqueles estímulos eles vão ser construídos. Lembra quando falamos de memória? Eu recebo um estímulo, esse estímulo tem um significado e ele vai ficar memorizado e vai se transformar em um aprendizado para a criança. Bem, então, se eu vou ter que pensar em zona de desenvolvimento proximal enquanto professor, enquanto profissional que atua com crianças, enquanto pai e mãe também, porque nós somos pais e mães, nós somos os maiores mediadores dos nossos filhos. Somos nós que estamos com ele a grande parte do tempo. Então nós é que temos essa capacidade de dar esses estímulos, né, essas motivações para que eles continuem aprendendo dentro do próprio ambiente doméstico. Dentro das coisas que nós estamos fazendo em casa, envolver as crianças nesse processo. Bem, e aí a gente vai falar um pouco de cultura lúdica. O que é a cultura lúdica? Na verdade, cultura lúdica é um conhecimento específico, né, de crianças que brincam. É a construção desses conhecimentos que nós falamos. É um arsenal de informações de crianças que têm a experiência de brincar. São crianças que vão trabalhar na brincadeira, raciocínio lógico, vão trabalhar espacialidade. E se nós pensarmos bem, o brincar envolve todas as áreas. Ao brincar, a criança está envolvendo criatividade, liderança. E se ela tiver essa possibilidade de interagir com outras crianças, aí ela vai ampliar muito mais esses conhecimentos, porque ela vai ter a capacidade de lidar com frustrações. A criança, ao brincar, vai dividir brinquedos, vai ter perdido nos jogos, vai identificar as emoções do colega, da pessoa da criança que ela está brincando. Então ela vai aprender e a criança começa a perceber essas competências sociais desde pequenininha a partir do brincar. A partir da relação que ela está fazendo no brincar, ela começa a perceber essas competências sociais que ela precisa desenvolver. O respeito, muito bem, Tati, a cooperação, trabalhar em equipe. No brincar também a gente já identifica, né, alguns comportamentos. Esse é mais de liderança, essa criança gosta de tomar mais a liderança nas brincadeiras. Essa aqui é bem cooperativa. Então a gente já começa a identificar no brincar quais são realmente, né, o comportamento de algumas crianças. E nesse processo elas estão construindo essas competências, essas habilidades relacionadas às emoções também. Num dos eixos da BNCC, da educação infantil, um dos campos de experiência que deve ser trabalhado é o eu e o outro. Esse eu e o outro que está relacionado a essas competências sociais e socioemocionais estimula na escola esse processo desde bebês que vão para as creches até as crianças de 5 anos e 11 meses.
vão trabalhar esse campo de experiência onde elas vão estar desenvolvendo competências sociais. E em casa, nós, pais, intensificamos isso. Intensificamos isso quando? Quando os nossos filhos estão brincando e estão brigando, e muitas vezes nós temos que mediar um brinquedo que está sendo disputado. Muitas vezes nós temos que mediar uma criança que perdeu um jogo e não gostou porque não gosta de perder. Estamos mediando em casa diversas situações para que as crianças possam construir essas competências. E aí eu pergunto a vocês, e tem tempo de duração o brincar? A gente tem que estipular um tempo para essa brincadeira? Qual é o tempo que eu devo estimular para o brincar? Existe um tempo específico para isso? A criança deve brincar a manhã inteira? Nós estamos agora numa situação que nós estamos em casa. Qual é o tempo que eu deixo determinado para meu filho brincar? Ele vai brincar toda a manhã? Ele vai ter uma pausa para fazer atividade escolar? Como é que vocês estão organizando na casa de vocês? Como que está o brincar na casa de vocês? Vocês conseguiram organizar um cronograma, uma listinha de atividades? E para que isso seja seguido, eu tenho uma atividade, um momento para brincadeira, eu consigo organizar isso? Porque o brincar, ele não tem um tempo de duração determinado. Mas também se a função do brincar é divertir-se, ela tem que ter um ambiente e tem que ter a motivação para isso. E que a gente não deve confundir o brincar também com atividades, com apresentação de conteúdos de forma lúdica. Que eu acho que isso acontece muito. Brincar por divertir-se e o brincar como uma maneira de conduzir um conhecimento de forma lúdica para a criança. Que aí o ensino infantil faz isso muito bem, onde eles têm toda uma estratégia, de começar para poder motivar a criança e depois trabalhar os conteúdos que nós consideramos conteúdos mais acadêmicos, língua portuguesa, matemática. Mas o brincar para essa estimulação, para essa troca de conhecimento, para essa construção de aprendizagem, muitas vezes, ele tem que ter como maior elemento a motivação. E não tem um tempo de duração, mas como a Tatiana colocou muito bem, tudo tem que ter uma organização, né? Eu tenho que ter uma organização e eu tenho que ter uma previsão de tempo de organizar o cronograma, né? Porque também se deixar, as crianças vão querer só brincar e ter algumas outras atividades que elas talvez não vão estar querendo, como tomar banho, dormir, almoçar, né? Então a gente também tem que ter essa organização. Agora, qual é o ambiente adequado para brincar? Nós temos que criar um ambiente adequado para brincar? Quais são esses ambientes? E aí eu vou colocar a questão de que o ambiente de brincar, ele precisa ser repensado um pouco. Nós precisamos pensar um pouco mais nos ambientes destinados para brincar, principalmente na escola. Onde na escola nós temos ambientes muito voltados para cadeira, mesa, voltados para o trabalho acadêmico, né? Digamos assim, essa formação acadêmica da criança. E talvez nós deveríamos pensar um pouquinho mais em alguns sítios, né, voltados para brincar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como enriquecer esse brincar. Como que nós devemos enriquecer o brincar? Bem, primeiro nós vamos pensar o seguinte: nós temos que ter espaços apropriados para o brincar. Esses espaços têm que estar relacionados ao faz de conta. E aí eu tenho que possibilitar espaços desse faz de conta, dessas trocas, tá? Nós temos que pensar também na mediação. Qual é o papel do mediador? Nós vamos falar um pouquinho nisso também. E as variações do brincar,
que é essa diversidade de brincadeiras, a diversidade do brincar, as trocas de turno. E aí talvez a gente chegue nesse ambiente enriquecedor de conhecimentos, né? Um ambiente mais propício para o brincar. Bem, mas os espaços apropriados para brincar. Principalmente, se nós pensarmos na faixa etária da educação infantil, né? E aí nós estamos pensando até 5 anos e 11 meses, e isso não só até essa idade, porque não se brinca só até 6 anos de idade, né? As crianças gostam de brincar, se nós formos pensar o ensino fundamental, até a primeira fase do ensino fundamental 1 e outros. Isso é muito variável, né? Mas esse brincar, ele precisa ser assegurado não só com um horário fixo, mas ele também precisa ser assegurado com alguns ambientes. Ambientes que tenham estrutura para isso, estruturas de faz de conta. Vamos pensar juntos em alguns exemplos? Olha só. Nesse slide eu quero mostrar para vocês alguns exemplos que nós podemos assegurar para o brincar. Olha, aí na imagem vocês vão ver que eu tenho um espaço para o faz de conta, que são vestir fantasias, eu tenho espaço para construir um mercadinho, um espaço para trabalhar ambientes voltados para utensílios domésticos, um mural de talentos, o cantinho da leitura, um cantinho para o teatro. E aí eu vou falar um pouquinho desse espaço, que é o espaço para o ambiente doméstico, já que nós estamos passando por isso nesse momento. Inserir a criança ela vai aprender brincando. Então, se ela vai aprender brincando, eu também assegurando a ela elementos, utensílios domésticos, ela também vai aprender brincando. Como que a vida do adulto funciona. E muitas vezes que eles não participam desse processo. Então, eu asseguro alguns brinquedos que a maioria das crianças tem. Brinquedinhos de comidinha, frutas. Então, atividades que eu vou deixar disponível, um ambiente que não precisa ser um ambiente muito difícil de organizar, mas alguns brinquedos que possam fazer com que elas construam esse faz de conta. Construir o faz de conta da cozinha, o faz de conta do dormir, a importância da boneca nesse processo, da criança também trabalhar a empatia, trabalhar o cuidado com os outros. Então, construir esses ambientes para que a criança tenha essa possibilidade de aprender a partir do momento em que ela vai interagir com esses elementos que nós, mediadores, vamos oferecer a elas. Então, o papel do mediador, nesse caso, muitas vezes, é oferecer à criança aquilo que estava faltando. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Hoje, os meus filhos estavam brincando de médico. E aí também eles estão aqui no faz de conta, eles estão desempenhando funções. Eles estão desempenhando aquilo que eles já sabem sobre, por exemplo, ser médico. Eles estavam brincando de médico, né? E aí eu percebi que na brincadeira de médico estava faltando um elemento. Estava faltando uma caneta para anotar a receita. Um estava copiando a receita e o outro estava fazendo a anamnese do paciente. Então, eu fui lá, ofereci a caneta, ofereci alguns elementos que eles precisavam, tá? Para que eles pudessem construir esse aprendizado. Ó, aqui nessa imagem, tá? Eles estavam brincando de médicos e aí eu ofereci a eles esses elementos que estavam faltando, que era a caneta para anotar, e eu estava ali atenta ao que eles estavam fazendo, eles estavam brincando, estava vendo essa troca de turno, um estava participando, desempenhando uma função, o outro estava fazendo outra função, e existia um faz de conta. E também uma repetição, que é o que acontece no brincar, uma repetição do aprendizado que eles já possuem. E aí você, como mediador, você vai oferecer os elementos que faltam para que eles possam continuar aquele faz de conta, para que possa enriquecer aquele faz de conta. E você está ali atento àquilo que está faltando e está oferecendo esse elemento para ele, para que eles possam continuar a brincadeira. Qual é o tempo de duração? O tempo que eles estiverem motivados.
Porque o mais importante é que eles estejam motivados para o que eles estão fazendo. Que haja as funções, que haja as trocas de turno. Então, quais são esses passos que nós devemos considerar no brincar, né? Que passos nós temos que pensar nesse brincar para que ele realmente tenha essa efetividade? Quais são os passos? Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar nessa motivação. Já que brincar é divertir-se, ela tem que ter a motivação. E aí nós temos que valorizar as ideias das crianças. Eles é que terão as ideias e nós vamos estar, né, valorizando essa ideia, na medida do possível, mediando. Depois tem que haver a interação, tem que haver a troca de turnos. Ou seja, tem que haver troca entre as crianças, entre as funções. Eles têm que estar interagindo. Tem que haver também esse equilíbrio entre eles no brincar. Depois, tem que haver variações. Não dá para ficar brincando de médico o dia todo, o tempo todo. Tem que haver variações nas brincadeiras. Tem que dividir as funções, né? Tem que haver essa diversidade. Dentro da própria brincadeira, muitas vezes nós, como mediadores, nós podemos intervir e sugerir uma variação naquela brincadeira. Sugerir ali que a criança continue brincando, mas com uma outra variação, com uma diferenciação. Outra, a brincadeira tem que haver conclusão. Para que a criança entenda que tudo na vida tem um início, meio e fim. E tem o que concluir para poder passar para a próxima brincadeira. E nessa conclusão, nós sempre concluímos com aquela musiquinha, né? Que todos nós fazemos, né? A musiquinha do guardar o brinquedo, né? E é hora de guardar o brinquedo. Então a gente conclui, na maioria das vezes, quando eles perdem o interesse, quando as crianças já não estão mais interessadas na brincadeira, é a hora de concluir e passar para uma nova brincadeira. Não é mesmo? Então, esses passos do brincar nós precisamos considerar para que seja realmente diversão, para que realmente haja essa interação. E aí, a gente como mediador e o observador, a gente fica ali naquele momento observando o que eles já têm construído, qual é a subjetividade que as crianças já têm construída naquele momento. E eu fiquei admirada ao observar meus filhos nessa brincadeira, o quanto um já automaticamente pegou a cadernetinha e começou a anotar, a outra já foi fazer a anamnese da boneca e já foram conversando sobre esses papéis, o quanto eles já tinham internalizado qual é a função do médico, o quanto eles já tinham internalizado qual é o papel do médico, né? E o quanto isso para eles já estava representado para eles já sabiam, se perguntar a função e o papel do médico já estava representado. Então aqui nós percebemos que a criança constrói o conhecimento de mundo no brincar. E ela externaliza esse conhecimento de mundo ao brincar. E isso é muito interessante, para que nós possamos acompanhar e fazer a estimulação, que é o que Vygotsky bem nos lembrou. Então, lembrem aí, quais são então os 4 passos para o brincar? Nós precisamos, é claro que existem outros passos, tá? Aqui eu estou trazendo alguns elementos, mas todos vocês devem ter uma riqueza muito grande. Mas quais são 4 passos prioritários, né, que nós devemos estar pensando nesse brincar? E aí, como está a sua memória? Né? Então, só lembrando aqui, nós temos que valorizar a ideia da criança, ter a motivação, tem que ter interação, nessa interação tem que ter trocas de turno. Né? O que é a troca de turno? É que a brincadeira não fique monopolizada em uma única criança. Tem que haver essa troca, tem que haver interação entre elas. A brincadeira tem que ter variações e a criança também precisa compreender que a brincadeira tem que ter uma conclusão, um início, um meio e um fim. Eu começo alguma coisa, mas ela também tem que ter o final. Então, isso também tem que estar internalizado para a criança. Tá? Bem, e aí nesses espaços que nós podemos construir do brincar, que é espaços para permitir esse faz de conta,
nós temos vários elementos que nós podemos construir dentro da nossa casa também, que é o Mural dos Talentos. Esse eu gosto muito, do Mural dos Talentos. A minha filha de 6 anos, ela gosta muito de desenhar. Eu acredito que ela tem uma grande facilidade para desenhos, para criar, para combinar cores. E se vocês olharem lá no meu Instagram, eu posto várias atividades que ela faz. Então eu percebi que ela gostava muito de fazer aquilo, mas que ela também gostava de ser validada. Ela queria ser validada. E aí, o que aconteceu? Eu criei um mural dos talentos. Destinei uma parede da nossa casa, tá? Específica para os mural dos talentos. Para toda atividade que ela cria, a gente vai lá e prega. Se você olhar no meu Instagram, lá tem uma postagem do nosso mural de talentos. Então, todas as atividades que ela cria, ela vai lá e prega. Ela automaticamente já pega a fita, vai lá e prega no mural de talentos. Então, ali é um ambiente que já está destinado para que eles possam estar estimulando esses talentos. E aí o outro, que tem 2 anos de idade, já cresceu vendo essa atividade, hoje ele também já internalizou. Tudo que ele produz, ele vai lá e pede para pregar no mural de talentos, tá? E que na verdade é apenas um espaço destinado em casa, para saber que existe isso, tá? E existem as outras opções, os brinquedos. Hoje nós temos muitos brinquedos disponíveis, tá? E os brinquedos de fácil acesso para facilitar essa interação entre as crianças, tá bom? E aí a gente pode pensar em brinquedos, eu vou... Também me permitam falar dos nossos apoiadores, tá? Permito entrar na casa de vocês, também falar dos nossos apoiadores. Em Palmas chegou uma loja de brinquedos pedagógicos chamada Divertidamente. Vocês podem encontrar ela pelo Instagram. E aí nós vamos ter, né, brinquedos de fácil acesso, de memória, em que eu vou poder ter ele ali fácil também para brincar, mas tornar isso divertido. Tá? Fazer a mediação para que esse brinquedo seja divertido. Criar um desafio para que a criança, ao brincar, ache divertido, tá? O que ela está fazendo. Aqui ela vai aprender sobre frutas e verduras. Mas isso tem que ser uma brincadeira. Já que eu estou inserindo aqui também um conhecimento do cotidiano, que eu também posso utilizar na hora em que eu vou dar a alimentação da criança, eu posso explorar o que tem no prato dela, mostrar para ela, ali eu já posso inserir alguns conceitos que é importante. A gente acha que a criança não vai internalizar, mas eu já posso começar a prepará-la para alguns conceitos, né? Frutas, verduras, e que depois eu vou estar eu vou estar reforçando isso. Lembra que a gente aprende por repetição, né? Então eu vou mostrar para ela, né, a beterraba que ela está comendo, né, com o mamão que ela está comendo, e eu vou já explicando ali na brincadeira e fazendo a relação com a alimentação. Mas isso se transformando uma brincadeira, se transformando uma diversão. E essa diversão acontece também quando a gente faz desafios entre eles, entre as crianças. Quem consegue pegar a maior quantidade de peças? Quem é que vai descobrir agora? Você vai descobrir! Nossa, que legal, você conseguiu! E aí nós estamos validando a criança. Nós estamos dando um reforço positivo para ela. E é esse o nosso papel de mediador. Nós, como mediadores, temos esse papel de reforçar, de validar, de motivar a brincadeira, de permitir que essa aprendizagem aconteça, mas que essa aprendizagem aconteça de uma forma animada, e nós também precisamos ser contagiados. Porque muitas vezes nós estamos agora fazendo os afazeres domésticos, mas temos que estar atentos ao que os nossos filhos estão brincando, porque nesse processo de brincar é que acontece essa criação, é que acontece essa construção de conhecimento. As redes sinápticas vão ser construídas nesse momento da brincadeira. E aí vocês têm a questão também bem interessante, né? E aí eu já vou abrir para as perguntas. Vou postar depois esses slides para vocês, tá bom? Mas aí fica aqui a questão.
Existe ambiente adequado para brincar? A minha casa é um ambiente adequado para brincar? O que eu preciso para motivar a brincadeira? O que eu preciso para mediar a brincadeira, para mediar o brincar? Primeira coisa, você precisa de motivação também. Nós, os mediadores, nós precisamos também estar motivados. Muitas vezes nós vamos ter que sentar e brincar. E nós também vamos ter que interagir, brincar, se divertir junto. Porque aí a criança vai realmente entender que é uma brincadeira. Vai realmente entender, né, que esse papel nosso de pai, de professores, né, de que nós vamos estar realmente contribuindo nessa construção. Sim, realmente nós somos neurônio espelhos, né? O que é o neurônio espelho? Na verdade é aquilo que nós conversamos sobre neurociência social, em que nós, com a nossa relação, nós ajudamos a construir processos sinápticos nas crianças e em todas as pessoas com quem nós convivemos. E nós somos neurônio espelho porque somos as pessoas com quem eles mais convivem. É conosco que eles vão aprender essas competências principalmente, né? Nesse trabalhar em casa. E aí, se tiver alguma dúvida, vamos deixar esses minutinhos finais para que a gente possa conversar. Ou se vocês tiverem alguma sugestão, querem partilhar, querem falar um pouquinho, tá? E deixando também aí para vocês os lembretes, né, de que essa aula também vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. E eu queria fazer um convite para que vocês pudessem se inscrever no canal do YouTube, tá bom? O canal é Doutora Eliane Marques, vocês vão encontrar o canal. E eu tô deixando todas as aulas lá disponíveis, porque algumas pessoas estão me escrevendo que não estão conseguindo assistir a aula, então me pediram para deixar a aula gravada e ela tá ficando lá no canal do YouTube. Então dê essa forcinha aí, vamos nos inscrever no canal, que aí a gente vai estar disponibilizando também outros materiais, tá? Para vocês. Tem pessoas dizendo que gosta de brincar, de sentar no chão, tá? Fale um pouco daí de vocês, o que vocês fazem. Algumas pessoas eu até conheço, outras eu não conheço. De brincar no chão, de sentar com as crianças. O que é mais importante é que nós pensemos que brincar, ele tem uma importância para o desenvolvimento da criança. O brincar está relacionado com a construção do conhecimento deles, com a representação de mundo que eles vão expressar na brincadeira. E que nós, como mediadores, temos que participar desse processo, né, ampliando esse aprendizado, dando elementos para que esse aprendizado seja ampliado. E aqui nós estamos nos referindo a crianças, né, com desenvolvimento típicos, e as crianças com desenvolvimento atípicos, elas precisam realmente de uma estrutura de brincar que seja planejada, né, por profissionais que vão estar planejando, fazendo um plano de intervenção voltado para essas habilidades que elas precisam desenvolver. Uma pessoa diz aqui, na criança com T21, com trissomia 21, o brincar é muito importante, mas a rotina do aprendizado e estímulos é muito necessário. Sim, o brincar, ele vai trabalhar vários elementos, entre eles as competências sociais e muitos outros, como eu falei para vocês, conhecimentos de raciocínio, lateralidade, né? Mas que realmente essas crianças, como eu acabei de dizer, as crianças com desenvolvimento atípico, elas precisam de um planejamento, de um plano de intervenção, né? Que seja também voltado para essas outras habilidades que elas precisam desenvolver. Isso, aumenta os laços de afetividade. Muito bem, Tati, isso mesmo. Uma pessoa está partilhando aqui, nessa quarentena a Isabela está sem terapias e sem escola. O lazer também ficou prejudicado. Isso mesmo. E aí, eu não sei se você é mãe, nós vamos ter que, como mãe, né, enfatizar o brincar. E aí esse brincar da criança que faz terapia, ele é um brincar direcionado. Por mais que muitas vezes, como mediadora, a gente fique observando
também um brincar livre, porque tem uma hora que tem que deixar o brincar livre, mas o brincar terapêutico ele tem que ser direcionado com alguns objetivos, né? De algumas habilidades que precisam, né, ser desenvolvidas pela criança. Eu também, Bela, eu também faço o papel de terapeuta também da minha filha. Eu acho que a gente pode, já que vocês estão comentando bastante, eu vejo que tem algumas pessoas, a gente pode talvez pensar numa live sobre brincar estruturado, né? Um brincar estruturado para crianças com esse desenvolvimento atípico, né? Vou pensar sobre isso. Quem sabe a gente constrói uma aula pensando direcionado num brincar direcionado para essas habilidades, pensando, e aí a gente vai pensar também num plano de ensino ou em algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Sim. Ah, é a Cíntia, a mãe da Isabela. Quanto à cobrança em relação ao brincar, algumas pessoas têm dividido comigo, nessa época de que nós estamos em casa e que algumas mães, né, têm que dividir entre os afazeres domésticos, cuidar dos filhos, mas que também precisam propiciar as atividades escolares, o brincar, e realmente existe uma cobrança. E eu tenho feito uma rotina, né? Eliane, né? Sou mãe de 2 crianças. Eu fiz, né, uma rotina deles, em que eu tenho atividades voltadas, né, para as questões escolares e eu tenho atividades de brincar direcionadas e tenho atividades livres. Então eu tento seguir, né, esse roteiro que eu criei, para tentar manter a disciplina também de horários para acordar, para dormir, para lanchar, mesmo a gente estando, né, tentando manter essa rotina. Então eu fiz um roteiro, tá? Eu sigo esse roteiro todos os dias. 4 horas da tarde é a hora do brincar. Então aí a gente tem todas as atividades voltadas para isso. Como as brincadeiras de rua entram nessa questão? Olha, as brincadeiras de rua, ela é o nosso repertório cultural, que é muito importante para as crianças. E que hoje, pela nossa, pelo menos aqui em Palmas, pela nossa dificuldade das crianças interagirem, elas são propiciadas nas escolas. Tanto que na Base Nacional Comum Curricular, nós temos uma competência específica para repertório cultural, em que a criança, o professor tem a possibilidade de trazer essas brincadeiras, né, da nossa infância, como amarelinha, pular corda e muitas outras brincadeiras. Mas que nós podemos resgatar isso, porque nós brincamos disso, né? Nós tivemos essas oportunidades, então a gente pode aproveitar agora e resgatar essas brincadeiras com as nossas crianças. E essas brincadeiras, elas vão ter um papel fundamental, porque qual é o papel do brincar? Vamos lá, qual é o papel do brincar que nós falamos hoje? Desenvolvimento. Qual é o papel do brincar? Construir conhecimento, construir sinapse neuronal, construir aprendizado para as crianças. Sim, muitas crianças precisam de apoio visual, que são as crianças atípicas. E aí nós temos vários elementos que precisam ser considerados, né, com essas crianças. A importância da rotina, sim. Olha só, a questão da rotina. Nós estamos num cenário em que muitos pais estão em casa, mas que nós precisamos manter a nossa rotina de acordar e dormir, porque isso está relacionado com a saúde dos nossos filhos, né? Tô aqui de olho na questão do horário para não cair, porque o Instagram cai com 1 hora. Mas precisa ter um horário de acordar, alimentação adequada, almoçar no horário, porque também isso assegura a imunidade. O desenvolvimento e a imunidade da criança está relacionado com a alimentação saudável, com sono de qualidade, né? E essa rotina também de aprendizado, que é das atividades escolares, o brincar, tudo isso tem que ser assegurado nesse roteiro que a gente pode fazer.
tá? Eu tenho um roteiro com horário, sigo o horário, acordar naquele horário, aí é o horário do lanche, horário das brincadeiras. Fazer uma live para tá pedindo aqui uma live para crianças com trissomia 21. Olha, eu vou pensar com carinho, tá bom? Vou pensar com carinho e a gente pode pensar sim numa aula específica para crianças com desenvolvimento atípico, tá bom? Vou pensar com carinho pra gente pensar nessa aula. Alguém está dizendo aqui, a Elisete, minha aluna da UFT, essa aula vai me ajudar muito com relação a brincar com meu neto. Sua aula foi enriquecedora, professora. Obrigada, Elisete. Um grande beijo, querida. Você é muito querida. Tá, vou olhar a tua sugestão da aula para crianças atípicas, tá bom? A gente pode pensar assim num brincar estruturado e aí a gente abordar algumas habilidades que devem ser trabalhadas, alguns exemplos, algumas práticas que a gente pode estar dando como exemplo. Vou pensar nisso sim. Valesca também está falando de uma aula para trissomia 21, tá? Eu vou compartilhar depois um roteirozinho, tá? Com vocês lá no meu Instagram, no meu feed, sobre esse roteiro de atividades. Posso deixar lá para vocês um exemplo de rotina. Eu queria aproveitar também, terminando a live, convidar vocês, amanhã nós vamos estar fazendo uma live, que está até divulgada no meu Instagram, no Associação Anjo Azul, onde eu vou estar falando do papel da mediação na inclusão, como ferramenta de inclusão, tá? E lá eu vou abordar esses temas mais específicos do desenvolvimento atípico, tá bom? Então amanhã, às 20h30, eu vou estar falando da mediação, do papel dos pais e do papel do professor, tá? E do psicopedagogo, porque eu sou também psicopedagoga, né? Nessa como ferramenta de inclusão, tá? Amanhã eu vou estar abordando esse tema mais específico. Vou deixar lá para vocês lembrarem. Bem, gente, tá terminando o nosso horário. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. O Instagram já me assinalou aqui que falta 1 minuto e meio. Então eu quero deixar um abraço. Espero ter contribuído com vocês, ter contribuído com a vida de vocês, tá? E deixar o convite para a próxima quarta-feira, tá bom? Em que a gente vai estar reunido novamente, conversando sobre uma outra temática, tá bom? Um grande beijo e a aula vai ficar disponível no canal no YouTube, tá? Para que vocês possam ter acesso, ou que vocês possam indicar para outras pessoas, tá bom? É só ir lá no canal se inscrever, tá? Doutora Eliane Max, vocês encontram as informações. Eu vou deixar aqui para que vocês possam ver e possam se inscrever. Um grande beijo a todos vocês, muito obrigada e até a próxima!